Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e nessa edição eu vou apresentar para vocês uma nova coluna aqui, que vai ser uma coluna mensal, que uma vez por mês vai aparecer aqui para vocês, que é a coluna Wiki. E a proposta dela é bem simples, é falar de forma didática sobre as mais diferentes mecânicas e categorias que existe no mundo dos board games. Pois é. E como que vai ser a proposta dessa ideia? Primeiro, a gente vai sempre abordar um tópico, por exemplo, uma categoria ou uma mecânica, falar a respeito delas e citar exemplos, dar algumas indicações, descrever ela para vocês, certo? E é interessante, é claro, antes de qualquer coisa, antes de a gente partir para qualquer categoria, eu fazer um pequeno disclaimer para diferenciar categoria e mecânica. Normalmente categoria está vinculado à temática do jogo. Não é sempre, mas é e não é, entendeu? É uma coisa bem estranha de dizer, mas tema do jogo está relacionado com a categoria. Por exemplo, eu vou falar hoje sobre jogos de civilização, história, muitas coisas estão relacionadas com essa categoria, com a temática do jogo que eu vou apresentar. Já a mecânica está, digamos, diretamente relacionado com as regras daquele jogo específico. Jogos que atendem certa mecânica, eles têm isso porque nas suas regras utilizam daquela mecânica para que o jogo proceda, certo? Para que o jogo funcione. Então, é uma coisa bem simples. Normalmente você divide entre mecânica e divide, obviamente, entre temática. Então, ou um jogo pode ter diversas temáticas, como pode ter diversas mecânicas. Raramente hoje em dia é difícil um jogo que foque somente em uma mecânica, ou foque somente numa temática. Numa temática que eu digo, uma categoria, claro. Então, são vários jogos que abordam diversos temas. Por exemplo, uma citação que eu vou fazer aqui, não é uma coisa que vai ocorrer sempre, mas só para vocês terem uma ideia. Terra Mística, ele não traz nada de inovador em questão de mecânica e questão de temática. Tem fantasia, tem civilização e por aí vai. E as mecânicas também tem diversas mecânicas, mas ele faz isso de uma forma tão boa que, mesmo ele não inovando, ele ainda acaba sendo um jogo muito bom. Então, às vezes, não é você trazer uma novidade. Às vezes é você apresentar de forma polida essas mecânicas. Isso é interessante para os jogos. Bom, agora que eu expliquei a proposta dessa coluna mensal que eu vou apresentar para vocês aqui todo mês, eu vou já abordar uma categoria. É uma categoria que normalmente envolve jogos um pouco longos, certo? Porque é a categoria de civilização. Ela é uma das 84 categorias já registradas no Board Game Geek. Então, são diversas categorias. Já a mecânica acho que são 51, 52, não sei. Talvez na edição eu coloco aqui. Mas é o seguinte. Bom, jogos de civilização. A pequena descrição dele é a seguinte. O objetivo de cada jogador normalmente é você alocar os seus cidadãos, as suas espécies, né, que você tem ali no jogo, a fim de você beneficiar sua sociedade de diferentes formas para que você conquiste a superioridade sobre os outros adversários. É um jogo que normalmente tem várias formas de você pontuar. É interessante até falar isso porque jogos de civilização, como eu já falei, né, tende a ser longos, porque é muita estratégia ao longo do jogo que ocorre. Mas é interessante porque tem jogo que te permite você jogar sem ter interação nenhuma. É um jogo que é multiplayer, mas você sem ter interação nenhuma com qualquer jogador e ainda assim você poder conquistar a vitória. Ou, se você quiser, você pode ter interação com os outros jogadores para conquistar pontos de vitória. Claro, isso pode ocorrer através de guerras, né, de situações que há batalhas, há alguma situação militar entre dois ou mais jogadores, é claro. Ou você pode fazer ações diplomáticas. Alguns jogos permitem até você fazer ações comerciais. Então é uma gama de possibilidades que você pode fazer. E dependendo da ação que um jogador toma, essa ação pode refletir na estratégia dos outros jogadores. Então é um jogo que você tem que pensar muito a longo prazo, mas você não pode deixar também de olhar a situação atual da mesa. Então é um jogo fascinante, certo? Só nessa categoria existe mais de 700 jogos registrados. Jogos de civilização. Normalmente aqui no Brasil não tem tantos fãs. Até porque normalmente aqui no Brasil ainda, como é uma mídia que está crescendo aos poucos, normalmente o pessoal não tem. Não tô falando todo mundo, não tô generalizando, mas a maioria do público geral para board game normalmente prefere jogos mais rápidos ou com uma temática menos demorada, menos densa, e por isso que aqui no Brasil não é tão famoso os jogos de Civilization. E é legal de você ver lá no ranking geral, né, dos melhores jogos mais bem avaliados no ranking que tem lá no Board Game Geek, que o terceiro lugar geral é um jogo de civilização que pra mim é um dos melhores atualmente, que é o Terra Mística. Ela é legal porque você tem diversas formas de você pontuar pra você ganhar o jogo. Você também tem diferentes raças
que tem habilidades específicas. Isso é muito comum em jogos de civilização, né? De você ter diferentes maneiras de ganhar. A sua raça vai te dar certa habilidade, então você vai explorar aquilo, certo? E já na quinta posição no ranking geral e segundo nos jogos de civilização, vem o Through the Ages, que foi lançado em 2006. Ele é um jogo do Vlada, eu achei ele um pouco denso. Eu passei pra frente e peguei um outro jogo que eu vou citar mais pra frente aqui, que é o Nations. Na terceira posição de jogos de civilização mais bem cotados no Board Game Geek vem a versão nova desse jogo. Foi repaginada porque ele tinha algumas mecânicas, a questão visual também não era tão bonita. Já na quarta posição de jogos de civilização e 14ª posição no Board Game Geek, no ranking geral, é o Eclipse, um dos jogos favoritos meus atualmente. Eu quero colocar ele mais na mesa. Normalmente eu tô tendo dificuldade de colocar na mesa por causa do grupo. O grupo tá preferindo um jogo, é tanto jogo novo que a gente às vezes joga uma vez e acaba não jogando mais. Eu vou ver se nesse final de semana eu vou colocar ele na mesa, pelo menos. Tem um amigo meu que tá cobrando pra jogar, então eu vou aproveitar, embalo e eu vou jogar ele. Ele é legal porque ele é um jogo de civilização, mas ele tem um enfoque maior em combate. Então, pra quem gosta da treta, da combate, é um jogo da hora. Na sequência, vem um jogo que eu fiquei muito triste porque meu fornecedor não conseguiu trazer. Fornecedor, só como se fosse um mega exportador de jogos, ou importador. Trouxe esse jogo, mas o jogo se quebrou e ele não conseguiu trazer mais nenhuma cópia, que é o Seven Wonders Duel. É um jogo recém-lançado, ele é um jogo para 2 jogadores. Isso é interessante porque ele, como o Seven Wonders é um excelente jogo, né, que ele vai aparecer também daqui a pouco aqui, ele tem muita coisa legal, dá uma repaginada nas mecânicas do Seven Wonders. Isso eu achei bem fantástico. Ele até explora um pouco a questão da parte militar, da parte científica. Cara, é excelente, eu quero muito esse jogo. Quando chegar aqui eu vou fazer um unboxing, eu quero fazer gameplay. Eu tô devendo gameplay, eu sei, mas não tô conseguindo reunir o pessoal aqui pra jogar comigo aqui. Na sequência, vem na posição 21 no ranking geral, vem um jogo chamado Tzolk'in, o calendário Maia. Esse jogo, ele é muito bonito na mesa porque ele tem a questão das engrenagens. Muita gente fala muito bem desse jogo. Eu ainda não joguei, mas eu morro de vontade de testar ele. Muito da hora. Próximo jogo aqui na lista, Seven Wonders, o clássico Seven Wonders. Jogo maravilhoso, é um jogo rápido. Ele demora um pouquinho pra pegar novos jogadores, mas depois que pega é paixão para o resto da vida. É muito gostoso e muita gente fala que incrementa ainda mais a questão das possibilidades de você fazer pontos vitórias com as expansões, Leaders, Babel, Cities e por aí vai. Muita coisa legal. Esse também é um aqui interessante, ele está na posição 24. Depois vem um jogo que a gente até falou no último podcast, o Seven Wonders também, mas o outro que veio aqui com o Cabeça, lá no podcast número 5 que a gente gravou, vai estar linkado aqui abaixo. A gente falou sobre o Race for the Galaxy, que também é um jogo muito bom. Ele é um jogo de civilização também, apesar de ter umas mecânicas diferentes, mas a questão de categoria, ele entra facilmente também na categoria de civilização. É um jogo fantástico, é um jogo... Atualmente o preço subiu bastante, mas antigamente, até então, ele era um dos jogos mais naquela classificação de custo-benefício, porque é um jogo rápido, é um jogo que você sempre vai ter uma alta rejogabilidade, muito legal. Eu vou citar mais 2 jogos aqui só pra acabar essa lista aqui, dos mais bem cotados no Board Game Geek, que é o Twilight Imperium. Ele chegou, olha aqui, ele aqui, bonitinho. Ele chegou, ainda não tive a oportunidade de ver a mesa com ele. Eu ainda vou fazer um mega evento com meus amigos aqui pra jogar, pra se reunir. É um jogo demorado, ele é famoso por ser demorado, né? Ele não chega a ser uma campanha no Norte da África, que é um jogo de 60 mil minutos. Ele é longo, mas ele é um jogo épico. Eu quero muito ver, porque ele é questão de você ter formas de ganhar, você ter formas de você atuar durante o jogo. Você pode ser totalmente militar, pode ser totalmente diplomático, pode ser expansionista, comercial. É uma coisa muito interessante. Então é um dos jogos que eu estou mais interessado de botar na mesa e fazer a galera se apaixonar também por ele. O outro jogo que eu vou citar aqui é o Tigres e Eufrates. Ele é um jogo que muita gente fala bem. Ele tem umas questões de deck building, que já foi comentado em outro lugar, acho que talvez no Meeple Manix. E eu tô mega interessado de ver também ele, porque temática de civilização, cara, é a minha droga desse dentro do mundo dos board games, porque eu adoro essa temática. Feito isso, eu vou fazer agora algumas indicações. Vou explicar por que eu vou indicar, claro. Não tem como não indicar um dos jogos que eu mais joguei, que a gente tem aqui num grupo aqui em Curitiba, que a gente joga direto, que é o Civilization, The Board Game, pela Fantasy Flight. Ele atualmente está na posição 108 no ranking. Ele peca numa questão de você no combate, mas com a expansão ele melhora bastante isso, certo? É um jogo gostoso de ver,
Ele tem muito downtime, infelizmente, de você, quando você passa a sua vez, espera outro jogador jogar, você fica ali só olhando. Diferente de outros jogos, como o Eclipse, que você faz uma ação, já passa e outras pessoas vão fazendo isso. O Nations também tem essa característica, mas ele é um jogo bem legal. Ele tem algumas civilizações que são um pouco roubadas. Os japoneses, por exemplo, sem expansão ficam os russos, por causa de algumas habilidades deles. Mas, cara, é um jogo mega divertido. É um jogo que dá treta, é um jogo que você vai montando um tabuleiro modular, dependendo do número de jogador, que vai explorando. Então, você tem várias formas de você ganhar. Você pode ganhar pela cultura, você vai ganhar pela tecnologia, pela ciência ou pela economia. Então, são 4 maneiras de você ganhar nesse jogo. É legal de você ver que tem, às vezes, um jogador focado numa coisa, todo mundo vai lá atacar ele, já muda a estratégia. Os jogadores também vão mudando ao longo das estratégias dos outros. Então, é um jogo que tem muito ação e reação. A próxima recomendação que eu vou fazer aqui, já citando Nations, né? Nations é um jogo excelente. É legal de jogos de civilização baseado na história, é porque ele passa ao longo das eras. Por exemplo, ele passa desde a antiguidade até um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então você tem 4 etapas durante o jogo que você ocorre, e as cartas que você vai utilizando, que vai abrindo ali de várias maneiras, elas são relativas a cada período histórico. Então, além de ser um excelente jogo de você alocar trabalhador para você conquistar benefícios para isso ou para aquilo, as cartas vão te dando um background histórico. Ele é um jogo rápido, ele é um jogo rápido na questão de você aprender, porque o que ele complica é porque é muito gerenciamento de muita coisa. E normalmente jogos de civilização é difícil você pegar o esquema rapidinho. Esse não é rápido, mas a situação te faz você pensar muito. O Eclipse também é um jogo que eu indico facilmente aqui. Ele tem essa pegada de ser bem crítico na questão de gerenciar recurso, de você ter muitos combates espaciais, até porque ele tem uma mecânica, ele adiciona ali na questão de você fazer o build das suas naves, a sua configuração de nave, que você pode fazer mais ofensivo, mais defensivo. Então é um jogo que, além da temática de civilização, ele tem uma abordagem de combate bem interessante, deixa o jogo bem mais assim, enxuto, e incentiva os jogadores a sair pro combate. Às vezes jogos de civilização os jogadores optam, eu sou por exemplo uma das situações de não ir para combate, mas o Eclipse ele vai te forçar você ir para combate porque você tem muitos benefícios participando de combate. Terra Mística eu joguei 2 vezes apenas, mas é um jogo excelente também, é uma outra indicação. Ele não é tão demorado porque ele tem uma limitação de turnos e os jogadores vão fazendo alguma coisa nesse sentido, mas ele é um jogo tão redondinho, tão gostoso de jogar. Você tem que pensar bastante, obviamente. Isso é legal de jogos que você pensa. Ele não demora tanto, então dá pra se divertir bastante com o Terra Mística. Então é uma indicação que eu faço também. E por fim, eu vou fazer além da indicação, eu vou adicionar uma parte mais aqui nesse vídeo. Eu sei que tá longo já, claro, mas a ideia desse vídeo é eu explicar bastante coisa a respeito dos jogos de civilização. E eu só vou fazer um top 3 wishlist dos jogos que eu ainda não tenho nessa temática. E em primeiro lugar fica o Seven Wonders Duel, que eu acho fantástico. Eu já vi gameplay, quase comprei e não deu, já falei isso antes, mas eu recomendo fortemente. Outro jogo que eu quero muito jogar ele é o Clash of Cultures, acho que é plural. Cara, que também tem uma pegada bem Civilization, até questão dos mapas ser tiles hexagonais, né? Cara, eu sou apaixonado por esse jogo e eu quero muito ele. Pena que é muito caro aqui. E, cara, eu quero muito jogar esse jogo. Outro jogo que eu tô muito interessado, tomara que a Fanbox consiga trazer a tempo ele, que é o Imperial Settlers, que também é um jogo de civilização, mas ele tem uma pegada bem interessante de cartas, de habilidades e arte fantástica. Então é um outro jogo que eu também tô de olho e eu quero muito jogar ele. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta do Wiki. Eu pretendo intercalar entre mecânica e categoria. Uma vez por mês eu então vou fazer bastante coisa. Então é vídeo para muitas semanas, muitos meses, porque tem muita coisa para ser abordada. Eu ainda tenho que jogar algumas mecânicas para aprimorar mais o conhecimento, até poder fazer indicações mais direcionadas, certo? A ideia surgiu de um dos nossos ouvintes lá do podcast que falou que seria interessante a gente abordar essas temáticas para as pessoas que estão entrando no hobby, e eu achei interessante abordar isso de forma bem interessante, indicando, falando sobre um pouco da estrutura dos jogos que atinge esse tópico, categoria ou mecânica. Então, gente, é isso. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. As nossas redes sociais estão aqui do lado, olha só, estão aqui do lado, você pode se inscrever. Então é isso. Gente, beijo e até a próxima jogatina. Falou!